Namastê, pessoal. Boa tarde. Vamos dar sequência ao estudo do livro Eu Sou a Presença Mágica. Nesta tarde, vamos continuar a leitura a partir da página 58. Antes de começarmos, vamos pegar o livro nas mãos e, por um instante, pedir as hostes de luz do sétimo raio, as hierarquias da poderosa chama violeta, o bem-amado mestre Saint-Germain, que nos envolva em seu manto de luz, que a poderosa chama violeta possa atuar por todo o nosso ser, dissolvendo tudo o que nos impeça de obter o máximo de conhecimento e luz com o estudo desse livro. Pedimos que a nossa divina presença nos conecte ao conhecimento mais profundo que pudermos obter com a leitura deste livro e que estejamos diretamente conectados a essa fonte de conhecimento, de luz, de graça e bênçãos. Está decretado. Então, página 58. Em toda a minha vida, nunca estive tão vivamente interessada num assunto como agora, replicou Pérola. Sinto-me muito honrado pelo vosso intenso interesse, respondeu ele, e me causa, de fato, felicidade saber que o apreciais também. Agora, se quiserdes honrar com a vossa presença os meus humildes aposentos, devemos restaurar a forma exterior. Voltemos ao laboratório de eletricidade. Regressamos pelo elevador e, atravessando o salão, Saint-Germain dirigiu-se a uma porta que conduzia ao coração da montanha. Essa porta abriu-se pelo simples toque de sua mão e penetramos numa espécie de salão de recepção de forma oblonga e teto abobadado. Paredes e tetos eram todos da mais bela e delicada cor branco-leitosa, sendo o pavimento coberto com um material semelhante à lã macio e de aspecto cremoso, tendo quase 4 centímetros de espessura. Havia 5 cadeiras feitas de substância semi-opaca, de cor creme e estofadas, com a mesma suave pelúcia azul das cadeiras do quarto da torre, na casa de Hayborn. 4 dessas cadeiras eram exatamente iguais, mas a quinta tinha o espaldar alto e lavrado. Cada uma se achava colocada junto a uma porta, estando a maior no centro. Saint-Germain conduziu Nada e Pérola à primeira porta à esquerda de nossa entrada. Pediu-lhes que entrassem, que se banhassem e se vestissem com a indumentária encontrada lá dentro e que voltassem para a sala, a fim de esperar a chamada para o jantar. Dirigindo-se a Rex e a mim, conduziu-nos à porta do fundo, à direita, fazendo-nos o mesmo pedido para que nos preparássemos para o jantar. Entramos no quarto, por ele indicado, e ambos ficamos mudos de surpresa, porquanto esse aposento era suntuoso, próprio de um palácio de rei ou príncipe. Tinha forma circular, teto em cúpula, com acabamentos em branco e ouro, mobiliado com dois belos divãs, tendo cada qual uma cadeira ao lado e um longo espelho biselado entre ambas. Havia uma curiosa cômoda embutida na parede, de tal modo que as gavetas não podiam ser notadas senão pelos seus puxadores.
As cadeiras e os divãs eram da mesma substância semi-opaca de aparência metálica. Rex atravessou em direção à sua pequena abertura à nossa esquerda e pediu-me que olhasse. Dei uns passos até onde ele se achava e vi uma esquisita banheira romana, também de forma circular. Estava cheia de água que faiscava e se movia incessantemente, como se fosse carregada com a essência da vida. Não encontramos nenhum meio de ventilação, e, no entanto, em todos os compartimentos que visitamos, o ar era puro, fresco, revigorante e impregnado com perfume de rosas. Banhamo-nos e nossos corpos se sentiram abrasados, com uma sensação de saúde como nunca havíamos experimentado antes. Sobre os divãs achavam-se os mantos que deveríamos usar. Eram sem costura e feitos de um tecido que eu nunca vira, nem dele ouvira falar, espécie de seda grossa, valiosa, mas extremamente macia e leve. O de Rex era de um maravilhoso azul safira, bordado a ouro. Havia também belas sandálias que combinavam perfeitamente com os mantos. Terminados os nossos preparativos, voltamos à sala de recepção. Alguns momentos depois, as moças entraram vestidas com mantos semelhantes aos nossos, e eram visões de beleza. Os mantos de Pérola e Rex eram iguais, e os de Nada, igual ao meu. O aposento delas eram evidentemente uma duplicata dos nossos, com a diferença de serem decorados em suave matiz cor-de-rosa. Estávamos muito entretidos comparando nossas anotações quando o mais celestial toque de carrilhão soou através da sala e instantaneamente abriu-se a porta do meio. Entramos e ficamos extasiados diante da beleza que contemplamos. Aqui também a sala era da mesma suave combinação branco-leitosa e ouro. O teto abobadado era azul celeste e nele haviam nuvens que davam a impressão de estar realmente olhando para o céu. As paredes eram revestidas de uma tapeçaria maravilhosa, com aspecto de pó de diamante, pois alguma coisa na composição do tecido dava-lhe uma irradiação indescritível. Essa sala de audiências media aproximadamente 13 por 26 metros, e em seu centro achava-se uma grande mesa de ouro com um tampo de cristal. Na extremidade da sala havia uma cópia dessa mesa, medindo cerca de 1/3 do seu tamanho, e ao redor dela estavam colocadas cadeiras para 6 pessoas. Num canto havia um belo órgão e do lado oposto, num outro canto, um piano, cuja caixa era feita da mesma substância de aparência metálica como a dos outros móveis. Estávamos todos tão absorvidos em admirar e fruir essa beleza que não notamos a entrada de Saint-Germain e Daniel Rayborn, senão quando o sentimos atrás de nós. Nosso amado mestre conduziu-nos para a mesa pequena e indicou a Rayborn uma das extremidades, sentando-se ele mesmo à cabeceira. Pérola foi colocada à sua direita, Rex ao lado dela, Nada à sua esquerda, ao meu lado. Quando estávamos todos sentados, disse:
quereis conceder-me o prazer de dar as ordens para a refeição de cada um de vós? Vede, meu departamento culinário se encontra em regiões invisíveis para vós, e, no entanto, é perfeitamente real e tangível para mim. Aquecemos prazerosamente, e ele continuou: curvemos as cabeças em adoração e glorifiquemos a poderosa presença Eu Sou dentro de cada um de nós. Em dado momento, sem que se ouvisse a menor palavra, uma taça de cristal cheia de um faiscante líquido áureo apareceu na mão direita de cada um. A iluminação e felicidade de todos vós e da humanidade inteira, disse ele, levantando sua taça, e enquanto bebíamos o maravilhoso néctar, cada qual sentiu o poder penetrante de sua vitalizadora essência percorrer-lhe o corpo. Logo, após, apareceu uma espécie de pão vegetal, com uma fatia de bolo de mel que era apenas ligeiramente doce. Essas iguarias tinham sabor delicioso, e todos concordamos em afirmar sem ser aquele o alimento mais perfeito que coméramos até então. Seguiu-se uma salada de frutas, ou antes era com o que mais se parecia e que Saint-Germain nos declarou ser muito nutritiva. Como sobremesa, saboreamos alguma coisa parecida com sorvete de creme, um restaurador refrescante, mas não gelado, e acompanhando veio uma espécie de papo de anjo, mas muito mais delicioso do que tudo o que conhecíamos a respeito no mundo exterior. Por fim, apareceram taças de cristais cheias de um líquido cremoso, e ao bebê-lo, uma força investiu pelo nosso corpo como luz viva. Quando terminamos todas as iguarias, o serviço esgotou-se e desapareceu simplesmente. Até então, nunca nenhum de nós tinha participado de uma refeição tão deliciosa, nutritiva e satisfatória como esse maravilhoso jantar que nosso abençoado Saint-Germain produziu para nós, diretamente da substância universal onipresente. Ao terminar, Rayborn, voltando-se para ele, disse: vemos que esta experiência, tão espantosa e tão admirável para nós, é perfeitamente natural e normal para vós. Nunca, durante toda a nossa vida, fomos tão honrados e obsequiados como estamos sendo esta noite. Incrível, né? Um jantar dos deuses, né? E é legal que ele fala de néctar, né? E o néctar era a bebida dos deuses, né? No Olimpo, e era um líquido que deixava eles extasiados de tão bem que eles se sentiam, né? Então eu achei bastante semelhante aqui e bem curioso, né? Ou alimentos que eles nunca viram, mas extremamente deliciosos, nutritivos, né? Certamente 100% aproveitados pelo organismo, né? E aí a gente para pensar um minuto, né? E é um pensamento pequenininho, né? Se a gente depois analisar melhor, né? Poxa, mas podia ser assim, né? Eu podia fazer assim, a comida aparece, né? E depois desaparece, eu não preciso nem lavar a louça e tá tudo certo, né? Ó, fez assim, apareceu, fez assim, desapareceu, né? E de fato, né? Seria ótimo se fosse assim, né?
Mas a gente não precisa pensar que esse é o fim, né? A gente simplesmente não precisa mais se alimentar, né? Não precisa nem fazer, né? O Saint-Germain não precisa materializar uma taça de alguma coisa para beber. Ele se nutre da própria energia universal, da própria fonte e não precisa, de fato, se alimentar, né? Então, nessa situação foi porque eles estavam na caverna ali, né, numa experiência, um corpo físico e os corpos precisavam de nutrientes ali, precisavam de alimento, né? Mas a gente pode já ir quebrando essas barreiras, né? E eu sou a fonte de luz que me nutre com tudo que eu preciso, tá? E a gente pode, inclusive, mais além, né? A gente dá poder, por exemplo, a um comprimido para salvar a nossa vida quando a gente está sentindo uma dor, a gente está com um problema, né? A gente, ó, tem que tomar um remedinho aqui que sara, né? E isso funciona porque é uma crença que está embutida ali e a gente sabe que se a gente tomar o remédio, daqui a um tempinho vai passar aquele efeito ruim, aquele sintoma ruim que a gente está sentindo. Mas por que não dar esse poder para a nossa divina presença, né? Que na verdade vem dela e é ela que provê tudo isso, né? Então, minha divina presença me restabelece, me cura, me nutre com tudo que eu preciso, né? E faz com que essa energia, porque a gente está abrindo as portas e daqui a pouco a gente vai deixar esse corpo, vai deixar essa realidade e a gente vai para outra e a coisa vai fluir muito mais rápido, né? Já vai ter essa conexão, essa abertura, já vai ter essa identidade, essa crença vai estar estabelecida, né? Crenças não são só coisas ruins, né? É que elas são mal usadas, mas se a gente definir algumas crenças positivas, elas são extremamente poderosas e funcionam no nosso favor. Se a gente cultivar essa crença de que a nossa divina presença nos protege, nos guia, nos nutre, nos vai trazer o melhor alimento, a melhor situação, as melhores condições, a gente está abrindo a porta para que isso, de fato, se torne uma realidade aqui e agora, né? Então, vale pensar nisso e considerar como uma realidade que esse banquete que eles experimentaram aqui, a gente pode experimentar na nossa vida aqui e agora, sem precisar esperar uma próxima vida, esperar a ascensão. A nossa ascensão é agora, nesse momento. Então, fica a mensagem para a gente pensar aí. Ô, Luciano, uma das coisas também que nessa leitura aí que você fazia, e eu prestei atenção, é esse sentimento de apreciar tudo de belo que tem ao redor das pessoas, né? Então, uma janela, um formato de um quarto, uma roupa, um tecido, olha que coisa mais interessante, né? E às vezes a gente usa tudo isso, se sente agradável quando você põe uma roupa, quando você senta numa cadeira e esquece de observar esses detalhes, né? Desse sentir agradável, onde você está, onde, né? Não, exatamente, né? Exatamente. A gente descarta meio que automaticamente tudo isso, né? O ser humano, ele tem uma fome insaciável por aquilo que ele não pode ter. Ele está sempre olhando, poxa, o meu vizinho tem aquele negócio, é tão legal, aquela pessoa, mas aquela mulher tem aquele negócio, pô, no meu trabalho tem aquele cara que está na minha frente, tem aquele outro que tem tal coisa. E a gente nunca está olhando para aqui e para o agora e vendo como nossa vida é abençoada e vendo quantos milagres estão acontecendo à nossa volta, assim. Então é muito bem observado isso, Mara, porque se a gente parar
para ver, assim, a gente abriu os olhos aqui, a gente já tem que começar a agradecer, porque isso por si só é um milagre, né? E os milagres, né, eu estava lendo sobre ele esses dias, é muito interessante, né? Você precisa de esforço zero para um milagre acontecer, porque ele simplesmente é uma expressão de Deus. Ele simplesmente flui e ele não está limitado a absolutamente nenhuma condição. Ele simplesmente se expressa porque ali é como se fosse uma flor, ali, um sonho de Deus se manifestando. Então, quando a gente para observar e fala, puxa, olha, poxa, tem uma casa, né? Tem uma família, eu tenho alimento hoje, né? Essas coisas são pequenos milagres que estão acontecendo ali que a gente simplesmente não dá valor, né? E a gente tem uma tendência de entrar no automático, né? E ser pilotado pelos nossos problemas, né? Nossos problemas leva para cá, leva para lá, leva para cima, leva para baixo, né? Uma montanha russa, tal. E a gente esquece de desligar o piloto automático, né? E parar aqui e falar, poxa, eu tô aqui e agora, e ó, silêncio, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Obrigado, meu Deus, obrigado, minha divina presença, porque tá tudo em paz, tá tudo tranquilo, né? E aí, fazendo uma referência à meditação lá, paz e tranquilidade, né? O piloto automático e os nossos problemas, o que que eles fazem? Nos roubam a nossa paz e a nossa tranquilidade. Então, olha só a grande coisa para a gente pensar, né? Precisamos dessas pausas, desses momentos de observação, né? De olhar ali, de tomar uma água, de tomar um café, falar, nossa, como é gostoso tomar um café, tomar um chazinho ali, bater um papo, conversar, né? Esses são momentos divinos, sagrados no nosso dia a dia, que a gente para por um instante assim, olha à nossa volta e vê, poxa, como isso é especial, como é especial estar aqui. Porque cada um de nós é único e cada momento que a gente está vivendo aqui também é único. E falar, mas todo dia eu tomo café, mas o café vai ser diferente, o momento vai ser diferente, seus pensamentos vão estar diferentes ali. Então, é uma coisa muito especial para a gente pensar, né? E toda vez que a gente faz isso, opa, parei, acordei aqui, divina presença, comigo aqui, me ajuda, vamos lá, para cima, para o alto e avante, e vamos em frente, né? Me eleva o máximo que eu puder, eleva os meus pensamentos, minhas ideias, fala, putz, esse problema aqui, não tenho nem ideia de como resolver, né? E agora? Mas a minha divina presença sabe. Certamente ela tem uma solução incrível para isso. Então, problema, fica aqui de lado um pouquinho, deixa eu bater um papo com a minha divina presença, que vai vir uma ideia, uma solução, vai aparecer alguém, vai surgir um caminho para resolver o problema, né? E na meditação também a gente falou, né, e a gente precisa perceber isso. Não há absolutamente nada que seja maior, ou mais poderoso que a nossa divina presença. Não tem problema nesse mundo, não tem situação que a nossa divina presença não consiga atuar e resolver. Absolutamente nada, nenhuma situação. Então, assim, a gente precisa respirar de forma aliviada, né, de forma tranquila e colocar a paz como o nosso objetivo primeiro ali, porque a nossa divina presença está com a gente de fato, tá? Então a gente tem que acreditar e viver isso da melhor forma que a gente puder. Então, vamos em frente. Meus queridos filhos, replicou Saint Germain, cada um de vós
tem essa mesma poderosa presença eu sou, o próprio Deus Mestre e a fonte onipotente de Deus, com que fazer essas coisas. Podeis obter tudo o que pedirdes diretamente do suprimento universal. E só um parênteses, tá? Eu não tinha lido aqui, não, tá? Apesar de já ter lido várias vezes esse livro, eu não me lembrava que a próxima frase era exatamente o que a gente acabou de falar, tá? Mas você vê como faz diferença a gente se conectar com a energia do livro e pedir para que isso venha, porque vem pela intuição, vem o conhecimento, ele flui. Você está lendo, lógico, estudando, discutindo ali, mas o conhecimento é uma expressão de Deus, ele é vivo e ele chega até nós, né? E parênteses, tudo o que chega pela nossa intuição não é criação nossa, não é da personalidade, não é daqui da terceira dimensão. Tudo o que chega por intuição vem do espírito. E veja que vem do espírito, não vem da alma. Espírito é Deus, é a nossa divina presença, é a expressão divina. Então, toda intuição, ela é divina. O espírito, ele tem um pensamento, esse pensamento se torna alma, e a alma permite que a nossa experiência aqui aconteça. Tá? Então, toda intuição, ela vem do espírito. Então, logo, se a gente começa a falar e começam a vir coisas na nossa mente aqui, começam a vir ideias, significa que a gente está fazendo essa energia fluir e está vindo respostas ali. Isso significa que a gente está canalizando, a gente está ali recebendo informações. Nós somos uma antena que está captando informação o tempo inteiro. Então, a gente precisa ficar atento a isso também. Eu adquiri o conhecimento de como empregar essa força toda poderosa e como dirigir sua ilimitada energia para que cumpra minhas ordens. Se desejardes, podereis também, muito em breve, estar dirigindo essa energia poderosa, que é a energia de Deus, para fazer aquilo a que agora chamais grandes milagres. Toda a humanidade pode também aprender a fazê-lo. Basta querer. Não há no universo que possa dizer não àquilo que desejardes, enquanto não prejudique a nenhum dos filhos de Deus. Requer muito menos energia e é muito mais fácil produzir aquilo que desejais usar diretamente da substância universal do que passar pelo processo de crescimento da natureza, desde que saibais como fazê-lo. Dirigindo-se a Nada e Rex, disse: Quereis vós, meus 2 filhos, dar-me a honra de cantar 2 das composições de vossa autoria para a satisfação nossa? Com todo prazer, replicaram. Nada sentou-se ao piano e tocou um trecho da melodia que iriam cantar. Mas parou logo, surpreendida pela tonalidade do instrumento, porquanto era diferente de tudo até então produzido sobre a terra em som musical. Cantaram uma das favoritas, Canto Árabe de Amor. Suas vozes e esse maravilhoso piano produziram um efeito de indescritível beleza. Quando acabaram, Saint-Germain, com toda a graça e cortesia de um palaciano, curvou-se em profunda reverência diante dos 2, em reconhecimento à poderosa presença eu sou que tão perfeitamente se manifestara através deles.
curvo-me ante vossa autoridade real no canto, disse ele, cumprimentando-os, e confesso que jamais ouvi melodia mais divina. Agora, vamos para o compartimento do rádio. Lá nos esperam alguns amigos. Ao chegarmos, fomos apresentados a 3 damas e 3 cavaleiros, que já nos haviam precedido. Usavam as mesmas vestimentas que nós, apenas de cores diferentes. Entre eles havia um cavalheiro idoso, de barba e cabelos brancos, um tanto debilitado na aparência. Uma das damas, a quem chamaremos Leonora, dirigiu-se para o rádio e disse: Este rádio aperfeiçoado é o resultado de meu trabalho durante 7 diferentes encarnações. Em 4 delas, usei um corpo masculino. Transportei comigo a memória dele durante todo esse tempo e finalmente cheguei à perfeição desejada. Este rádio possui 3 campos de operação, a que chamarei alto, médio e baixo. Na tonalidade alta, ele alcança outros planetas no nosso sistema solar. Na média, alcança qualquer lugar do nosso próprio planeta, Terra, incluindo suas zonas etéricas. Na tonalidade baixa, alcança o interior de nossa Terra. Primeiramente, vamos estabelecer ligação com algumas de nossas cidades. Em poucos momentos, ouvimos clara e distintamente uma leitura que estava sendo irradiada por uma das mais proeminentes estações de Nova York. Depois, pegamos uma orquestra irradiada de outra estação de Nova York. Em seguida, ela estabeleceu ainda comunicação com Londres, Paris, Viena, Cairo, Calcutá, Hong Kong, Melbourne e Tóquio. A distância não parecia fazer nenhuma diferença na clareza de recepção e nenhuma ocasião houve o mais leve indício de estática. Agora vamos atingir o primeiro cinturão etérico que circunda a Terra, disse ela. Imediatamente, ouvimos música muito sublime e comovente, e logo após, percebemos uma encantadora voz que dizia: Aqui é da cidade etérica de ouro, sobre o deserto do Saara. Nós sempre sabemos quando é feita uma ligação da Terra, mas aqui temos meios superiores de comunicação. É a operação do raio-som para falar e do raio-luz para ver através. Quando essas duas operações estão combinadas, tornam-se a mais aperfeiçoada forma de televisão. Entretanto, a televisão mecânica alcançará um grau muito alto de perfeição e em poucos anos será tão corrente no mundo exterior como o vosso telefone de hoje. Ó, que a maior parte da humanidade possa elevar sua consciência e tornar-se altamente afinada, o bastante para chegar a fazer o uso desses raios. Vede, a divina presença eu sou dentro do indivíduo não reconhece tempo, lugar, espaço, nem outras condições. É só na atividade externa do espírito, ou seja, a percepção da consciência humana, que ocorrem tais conceitos de limitação. Leonora ajustou o rádio no campo da operação alto, e no momento ouvimos uma voz dizer: Leonora, aqui é de Vênus. Nós vos reconhecemos porque é vosso o único instrumento mecânico na Terra
que nos alcança. Vossa costumeira comunicação conosco é sobre os raios-som e os raios-luz. Por isso, julgamos que o fazeis é mais em benefício dos outros do que em vosso próprio. Nossos instrumentos aqui indicam o planeta com o qual estamos nos comunicando, pelo som e pela cor da vibração. Aproxima-se rapidamente o dia em que vossa televisão mecânica estará em condições de nos alcançar também. Vossos cientistas não obterão esse sucesso até que se apercebam da existência dos raios etéricos. Deverão estar cientes de que eles existem e depois se lhes ensinará a usá-los. Isso tornará toda espécie de ligação dentro do espaço cósmico um assunto muito simples e será então um acontecimento diário manter comunicação conosco. Dentro dos próximos 10 anos, ou talvez 20, dependendo inteiramente da harmonia mantida entre os habitantes da Terra, algumas de nossas grandes invenções serão dadas àqueles de vosso povo que estiverem afinados à altura de receber. Elas serão de grande benefício para a vossa humanidade, como é o maravilhoso acelerador atômico, que está perto de vós. Esses aparelhos serão uma bênção extraordinária para o vosso povo. Chamai-nos sempre que pudermos prestar-vos um serviço. Nosso amor, luz e sabedoria vos envolvem, bem como a toda a terra. Incrível, né? Leonora mudou, então, do campo de operação alto para baixo, e quase 3 minutos após, uma voz profunda fez-se ouvir, dizendo: reconheço o vosso chamado e estou respondendo pessoalmente. Aqui fala Peleur. É interessante o animador saber que há seres na superfície da Terra que têm ideia da possibilidade de que seres divinos possam existir e existam no interior da Terra. Supomos que nossas lutas sejam muito menores que as vossas, porque aqui não temos temperaturas extremas, nem estações de calor ou de frio. Temos, sim, a perpétua luz branca, que é suave e tranquila. Nosso clima é muito aprazível, equivalente às zonas temperadas da Terra. Vossa América terá um dia coisa muito semelhante. Contudo, haverá sempre alguma leve mudança de estação. Essas mudanças serão muito menos rigorosas do que as que tendes agora. Temos o que podemos ser chamado Sol eterno de pressão constante. Isso produz uma atmosfera de pressão sempre igual e harmoniosa para todos os que nela vivem. A poderosa presença Eu Sou prepara de antemão condições perfeitas em cada fase de sua expressão. Se todo mundo pudesse ao menos imaginar e compreender isso, a terrível agonia que o medo produz afastar-se-ia inteiramente da humanidade da superfície da Terra. Como vedes, estou a par de muitas condições terrenas fora da minha própria atividade aqui, porque quando nós, como vós, penetramos o Espírito de Deus, todo o conhecimento pode ser obtido, pois nosso motivo é puro e desinteressado. Não podemos continuar essas observações por mais tempo, explicou Leonora. Agora, outras coisas pedem nossa atenção e serviço.
Saint-Germain viu e sentiu as questões sem resposta em nossos espíritos, tais como se havia habitantes no centro da Terra, e que espécie de seres eram eles, porque a ideia foi tão chocante para nós como está sendo para os nossos leitores. Estudou-nos a todos por alguns momentos e depois disse: Sim, eu vos comunicarei os fatos agora, porque o motivo e o desejo de conhecer a verdade é grande dentro de vós. Como estudantes no caminho, que estáis realmente tentando compreender a vida em qualquer parte do universo, deveis lembrar-vos de conservar o intelecto continuamente avisado de que não há lugar no universo cuja atividade cósmica indivíduos autoconscientes, e com isso eu me refiro àqueles que sabem e são conscientes de si mesmos como criadores dotados de livre-arbítrio, não possam explorar e compreender. Eu afirmo, não há lugar ou condição cujos acontecimentos e ocorrências eles não possam atingir, explorar e compreender, se assim o desejarem. A ideia de que o centro da Terra é uma massa de fogo é inteiramente errônea. Dentro da crosta da Terra, até uma certa profundidade, há condições em que o elemento fogo está ativo, mas no centro da Terra, propriamente dito, há seres autoconscientes que, através de muitos ciclos de trabalho e esforço próprio, conquistaram o controle de certas forças, com as quais ainda estão trabalhando para completar a realização do plano divino concernente a essa parte da Terra. Há também seres que estão se esforçando por esse mesmo ideal, mas trabalham só dentro das condições proporcionadas pela natureza na superfície. Deveis compreender e lembrar que os mestres ascensionados estão instruindo e dando assistência em todos os graus da experiência externa da Terra, em todas as situações que se acham dentro e sobre a Terra, bem como nos outros planetas desse sistema. Não seria perfeitamente normal e natural permitir a alguns deles serem os instrutores daqueles que estão trabalhando com forças, tanto no centro como na superfície dos planetas? Essa revelação não é antinatural ou incompatível com o grande plano divino. Antinatural e inaceitável é o estado de ignorância da humanidade, a estreiteza, a pequenez e a cegueira do conceito humano, que fecha a porta a estupendas maravilhas deste glorioso universo e diz: Eu não creio, isto é impossível. Somente a ignorância e a obscuridade fazem com que a humanidade acredite ser impossível alguma coisa, né? E fica aqui a observação, né, para a gente refletir sobre isso, né? A nossa condição, ela é antinatural, não é normal. O normal é expressar amor, abundância e liberdade sem fim. Então, o quanto, né, e acho que é uma pergunta que a gente pode se fazer e refletir, né, nas nossas vidas, mas o quanto que nós somos governados pela ignorância, pela estreiteza, pela pequenez, o quanto que nós caminhamos cegos por esse mundo. É uma coisa para a gente pensar, né? E pedir para que isso seja anulado, cortado, dissolvido, que nós não queremos. Nós precisamos declarar para o universo que nós não queremos
mais esse tipo de coisa. Nós queremos a grandiosidade do espírito, nós queremos a liberdade da chama violeta, nós queremos a ascensão na luz, nós queremos que a chama de Deus pulse em nós. Então, é uma coisa que a gente precisa desejar, querer em nossas vidas. Os discípulos da luz que conhecem e realmente aceitam uma fonte toda poderosa de criação e qual espírito raciocinador só pode duvidar dela. Peraí, deixa eu ler de novo que eu me perdi aqui. Os espíritos de luz que conhecem e realmente aceitam uma fonte toda poderosa de criação e qual espírito raciocinador que pode duvidar dela quando estuda as maravilhas do átomo, dos sóis cósmicos e dos sóis cósmicos. Sabem que os prodígios da criação com que deparamos por toda parte em nosso planeta são ilimitados, admiráveis, estupendos. Esses fatos são verdadeiros. A gente pode falar, né? As pessoas perguntam, e aí, como você está? Tudo bem, né? Pode mudar isso. Não, meu dia está admirável, está estupendo, magnífico. Meu dia está transcendente como nunca esteve antes, né? Por que não passar a responder isso quando alguém pergunta para a gente como a gente está? Estou brilhando que nem um sol, né? Olha que coisa para se falar. Esses fatos são verdadeiros. Há várias espécies de indivíduos espalhando sua luz nos planetas de nosso sistema. E justamente porque um tipo ainda não teve conhecimento de outros, não é prova de que não existam. Algum dia, os homens hão de aprender um pouco mais a respeito dos demais habitantes do universo. E essa instrução encerra em si uma parte desse novo conhecimento. Cada palavra que ela contém representa a verdade, e nenhuma ignorância ou dúvida humana pode impedir essa verdade de se manifestar no universo. As nuvens podem ofuscar temporariamente os raios de sol, mas nunca serão capazes de eliminá-lo. Assim, também no que se refere à ignorância e às opiniões humanas, tanto no passado como no presente, algum dia a luz há de romper essas nuvens, e esse dia chegou. É agora. Deixai que a luz da verdade brilhe completamente através das preconcebidas ideias e opiniões humanas. Fatos serão revelados que obrigarão toda a ignorância a desaparecer dentro do mar do esquecimento e ter substituída essa grande luz da poderosa presença Eu Sou. Agora continuaremos com o nosso trabalho. Chegou a hora da ascensão deste bom irmão, disse ele, referindo-se ao ancião de barbas e cabelos brancos, a quem chamaremos de David. Por motivo de sua realização anterior, ele harmonizou de tal modo sua corrente de vida que já pode ingressar em mais ampla onda cósmica de expressão. E nessa grande atividade manifestará fases muito mais transcendentes da vida individual do que possivelmente poderia fazer em sua existência atual. Mediante prévio crescimento e esforço consciente durante a vida presente, é possível dar-lhe nossa assistência. Vamos agora para o laboratório de eletricidade. Quando se abriu a porta desse laboratório, vimos que o aposento estava inundado de uma deslumbrante luz branca. Dirigimo-nos para o acelerador atômico, que desta vez estava carregado com a própria essência de vida.
não nos foi permitido dar uma descrição detalhada deste instrumento no presente, e só podemos dizer que a cadeira na qual o ser elevado sentou-se parecia de ouro puro. Mas Saint-Germain explicou-nos que era uma liga de ouro e muitas outras substâncias ainda desconhecidas para o mundo exterior. Saint-Germain pediu a David que ocupasse o lugar da cadeira, e logo certas correntes de luz começaram a fulgir dentro dela. David sentou-se, deixando o corpo à vontade, completamente relaxado, os braços descansando confortavelmente nos braços da cadeira. Não havia mecanismo de espécie alguma em volta nem dentro dela. Contudo, dava uma sensação maravilhosa de extraordinário e real conforto. Era positivamente uma sensação celestial, divina, que se aproximava do supremo bem-estar. Quando todos estávamos à disposição em absoluto silêncio, um dos mestres ascensionados de grande glória e poder surgiu de súbito, diretamente na atmosfera. Colocou as pessoas presentes na posição adequada, de acordo com as suas irradiações próprias, e pediu que dessemos as mãos, formando um círculo fechado em volta da cadeira. O poderoso mestre colocou-se frente a frente com David. As pessoas que estavam de cada lado do mestre tomaram um contato com ele, apoiando as mãos contra suas costas, do lado oposto ao plexo solar, e Saint-Germain situou-se de frente dele, atrás da cadeira onde David estava sentado. O poderoso mestre deu-nos então as necessárias instruções. Cada um de vós, disse, feche os olhos e focalize a atenção com toda a força no poder onipotente da presença Eu Sou interior. Alegremente, fazia uma prece, dando graças por ser o corpo de David elevado agora dentro de sua divina perfeição, que ele aceite e receba sua plena liberdade, domínio e mestria dados por Deus. Dirigiu-se a mim diretamente e pediu-me que observasse com maior atenção o que ia se passar. Abri os olhos e, a princípio, pude ver a forma de David com dificuldades, porquanto a intensidade da luz aumentava. Em dado momento, tornou-se mais clara e parecia, até certo ponto, que eu me elevava com ela. Então, presenciei uma coisa que quase me fez saltar de surpresa. Verifiquei que o cabelo de David voltara à sua cor original, castanho escura. As rugas desapareceram de sua face e a carne adquiriu o tom rosado de perfeita saúde e a barba desapareceu. Não pude acompanhar por muito tempo, porque a luz tornou-se tão intensa que não tive consciência de mais nada. Ele se concentrava principalmente sobre o corpo de David. Ela se concentrava principalmente sobre o corpo de David, mas também envolvia-nos a todos na mais deslumbrante irradiação. O contorno de seu corpo desapareceu por completo e, involuntariamente, fechei os olhos. Quanto tempo durou isso, eu nunca soube. Então, nosso amado Saint-Germain dirigiu-se a nós, dizendo: o corpo de David elevou-se dentro de sua perfeição eletrônica.
E o poderoso mestre, meu irmão, conduziu provisoriamente ao reino de luz para o qual ele estava apto, devido à perfeição de seu eterno corpo de luz. Mais tarde, voltará nessa forma ascensionada para instruir a humanidade, seguindo a orientação divina. Vinde, e iremos agora para meus aposentos. Ele conduziu-nos pelo caminho e entramos numa bela câmara de cristal, como eu gostava de chamá-la, onde saboreamos nosso magnífico jantar precipitado. Aí encontramos o número previsto de cadeiras colocadas em volta da grade da mesa de ouro com tampo de cristal. Essa era realmente uma sala de audiências, mas naquela ocasião estava sendo usada como sala de jantar para hóspedes especiais. Sentou-se na cadeira à cabeceira da mesa, pediu a Daniel que se sentasse na extremidade oposta e deu início a um de seus admiráveis discursos. Vós, meu irmão, disse ele, falando diretamente a Rayborn, amanhã à tarde tereis um privilégio similar ao que David teve hoje. Contudo, o processo, em vosso caso, não será completado, mas produzirá a elevação de vossa estrutura atômica, de modo que, quando chegar o momento oportuno, e em outras circunstâncias seria a vossa passagem através da mudança chamada morte, podereis ter a assistência necessária, a fim de elevar vossa forma superior à estrutura eletrônica perfeita, em vez de perdê-la. Eu prometi, continuou ele, voltando-se para Nada e Rex, que não haveria tristeza por ocasião da passagem de vosso pai. Agora podeis compreender por quê. Esse é o meio que nós empregamos fora do alcance dessa ceifeira chamada morte. E assim entramos com toda a consciência naquela perfeita vida, que é a luz divina e eterna herança de todos os filhos de Deus. Muitos preferiram se deter longo tempo até chegar a esse ponto, mas todos devem preparar-se para o dia em que devem chegar finalmente a essa realização. Essa parte da experiência humana não tem recebido a devida atenção, nem tem sido compreendida ou considerada como possível de se realizar até há bem pouco tempo. Não obstante, o poderoso Mestre Jesus ter dado o exemplo absolutamente perfeito e a explanação há 2000 anos, dela há 2000 anos. Ele deu essa demonstração à humanidade magnificamente, decisivamente, e disse: os trabalhos que eu faço, vós também fareis, e em verdade fareis muito mais do que isso. Essa afirmação permanece como uma obrigação perpétua para a humanidade, até que ela possa cumpri-la. A humanidade passou por cima do verdadeiro sentido dessa palavra e firmou-se na opinião de que isso não é possível, embora nem todos precisem realizá-lo do mesmo modo porque ele o fez. Mesmo assim, todo ser humano, algum dia, em algum lugar, deve elevar o seu corpo externo ou estrutura atômica dentro do imortal corpo eletrônico onde não existe imperfeição. Muitos indivíduos nessa encarnação
são ou serão capazes de realizá-lo na vida presente, desde que tenham uma pequena assistência necessária. E é necessário grande privilégio proporcionar-lhes isso. O acelerador atômico foi aperfeiçoado para ajudar a conceder essa assistência. E não há invenção ou descoberta que seja para a humanidade bênção em mais alto grau do que esta. O resultado dos fatos ocorridos com o corpo de David e que testemunhastes é permanente, real e tangível. Essa estupenda, autêntica máquina física é um poderoso agente curador e também um meio pelo qual o corpo pode ser elevado. Além disso, restabelece rapidamente o perfeito equilíbrio da estrutura cerebral e, em consequência deste equilíbrio nas atividades mentais e emotivas do ser humano, a desonestidade e o crime de qualquer espécie podem ser evitados. Essa máquina foi usada na Atlântida, porém menos perfeita. E aí encerramos esse capítulo por hoje. Foi bastante útil, né? Bastante instrutivo. E, de novo, né, a gente encerra o assunto falando sobre a morte, né, e a temida morte que nós, seres humanos, tememos absurdamente e fugimos dela de qualquer jeito, né? E é mais uma crença que a gente precisa quebrar e dissolver, né? E substituir por uma crença positiva, né? É uma passagem, é uma transição, não é ruim fazer essa transição, né? Um outro aspecto que a gente tem que pensar é o apego que a gente tem a esse corpo, né? E a gente sente uma necessidade extrema de que para ascensionar eu preciso levar esse corpo junto, né? E não necessariamente isso precisa acontecer, né? E talvez para a maioria de nós, a gente vai simplesmente deixar esse corpo aqui, obrigado, valeu, e vai seguir embora, né? A gente não precisa necessariamente levar esse corpo, né? Então, quanto mais a gente entender e aceitar que esse corpo é emprestado, né? Ele é um instrumento divino, ele nos permite a experiência aqui, isso é incrível, fantástico, e a gente precisa agradecer por isso, mas a gente vai deixar esse corpo num determinado momento, e isso nunca significou o fim de nossas vidas, de nossa existência. Então, a forma como a gente trata com esse corpo, ela tem muito significado, né? Então a gente precisa deixar o apego, mas também precisa respeitar, tratar com carinho e cuidar da melhor forma, né? Se alimentar direito, se exercitar, ter uma vida espiritual ativa, ter uma vida física ativa, e se exercitar, se movimentar, mas também ter uma vida mental ativa, uma vida psicológica ativa, né? A gente precisa exercitar os nossos neurônios também, né? Senão a gente vai ficando ali enferrujado, com preguiça, tal, né? E de repente, para pensar um pouquinho, começa a doer, né? E para pensar não pode doer, né? Tem que ser uma coisa natural, viva, né? O exercício de refletir, e até o que a gente falou um pouquinho antes aí, né? De hora que a gente parar e observar as coisas, a gente está refletindo ali, né? Poxa, olha que luz bacana que está batendo aqui, né? Ó, o sol da tarde, está um dia agradável hoje, tá um pouquinho mais de calor, né? E começar a interagir, a sentir essas coisas, né? E como isso pode trazer benefícios para a gente.
Então, importante pensar em todas essas coisas. E acho que é isso, pessoal. Alguma dúvida, questão, comentário sobre o que a gente falou? Gostaram da leitura? Uhum. Legal. Eu acho que é isso. Vamos deixar, então, para o nosso próximo encontro, o capítulo Divino Romance. A gente começa na nossa no nosso próximo encontro, tá? Eu vou ver as datas aqui, divulgo para vocês no canal e a gente vai se falando então. Então, neste momento, nós agradecemos as altas esferas de luz, nós agradecemos ao bem-amado Arcanjo Ariel, bem-amado Mestre Saint Germain, Mestre Aposta, Mestre Melissa, Elohim Arcturus, a todos os arcanjos, Elohims, a todas as hostes de luz. Nós enviamos o nosso amor e gratidão e encerramos as atividades desta tarde. Nós aproveitamos também para encerrar as atividades do Templo do Arcanjo Ariel desse dia. O templo foi aberto hoje pela manhã para cerimônia e processo de cura e permaneceu aberto até este momento. Então, nós agradecemos as hostes de luz do quinto raio verde da cura, ciência e concentração, as hostes de luz do quarto raio branco cristal, da chama da ascensão, da poderosa luz de Luxor, que nos abençoa, guia e protege. E também as hostes de luz do sétimo raio da sagrada chama violeta, agradecendo o bem-amado Mestre Saint Germain em especial. Em nome de Deus, em nome da divina presença, eu sou em nossos corações. Nós enviamos o amor de Deus Pai e Mãe a todos sem distinção e encerramos pela luz do Espírito de Deus as atividades desta tarde. Está decretado. Bom, obrigada.